Bom, olá pessoal, olá professor. Então, eu sou Matheus de Lima, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Essa vai ser a apresentação do meu trabalho de Whisper, da matéria de Inteligência Artificial com o professor Felipe Grando. Bom, então a ferramenta que vai ser usada aqui é o Whisper. Ele é um modelo de reconhecimento de fala ou de voz aqui, que transcreve áudios de uso geral. Ele é um modelo multitarefa, né? Então que pode reconhecer fala, áudios, músicas de vários idiomas, pode traduzi-los e fazer a identificação. O meu foco então vai ser em aplicar então o Whisper para o português, porém variantes do português. Não chegam a ser variantes, mas sim sotaques e entonações diferentes. Por exemplo, português falado no Rio Grande do Sul por imigrantes italianos, nordestinos, mineiros, inclusive gringos que moram no Brasil e aprenderam português, mas têm o sotaque ainda, e português de Portugal também. E algumas músicas para entender melhor como o Whisper vai se comportar com cada um dessas formas de falar o português. Bom, aqui de todas as minhas amostras, tem um que foi o mais rápido de todos, que é uma música muito conhecida aqui no Brasil. Todos eu usei o modelo médio. Tem um modelo maior ainda, mas ele é muito pesado, então precisaria de um hardware muito poderoso para fazer isso. Mas o modelo médio já é mais que suficiente. Então, é um áudio pequeno, ele tem 150 palavras. Ele demorou 3,7 minutos para fazer a transcrição e teve aqui 12 palavras erradas, 8%. Mas aqui tem uma questão também que na música eles usam bastante a palavra devia quando o Whisper transcreve isso como deveria. Então é uma palavra que o sentido dela é a mesma, mas não foi traduzida ao pé da letra. Então, se a gente não considerasse isso um erro aqui, teria apenas aqui 7 erros, diminuiria esse percentual. A, o áudio mais demorado que a gente teve aqui foi de um, de um menino que ele é imigrante italiano da Serra Gaúcha. E ele tem um sotaque italiano bem puxado, bem do interior do Rio Grande do Sul e bem puxado. Alguém já deve ter visto o áudio dele aí, que até viralizou, da porquinha Titia. Então eu peguei um vídeo dele, extraí o áudio e é um áudio que não é tão grande, 605 palavras, 6,9 mega. E aqui teve uma taxa de erro bem grande. Mas aqui o que se nota é que ele demorou muito para. Foi o áudio mais demorado, ele demorou 20,2 minutos, 26,2. E teve uma taxa de um percentual de erros aqui de 14,4. Porém, o áudio realmente é bem difícil e até eu na hora de transcrever não entendia muitas palavras que ele usa lá. Aqui a também tem uma comparação que eu gostaria de fazer, que eu vou usar o próprio áudio anterior, que é o do imigrante italiano ali. E aqui do outro lado eu tenho um áudio com português de Portugal. E a gente nota que esse este arquivo aqui tem mais palavras, ele tem 750 palavras contra 605 e ele demorou apenas 10 minutos aqui, então quase deu o triplo
neste outro, sendo que a taxa de erro foi muito pequena, quase uma das menores taxas de erro. Então a gente pode ver que, claro que português, o vídeo que eu trouxe de português de Portugal é um vídeo onde a pessoa fala um português muito claro, uma dicção muito boa e as palavras extremamente corretas. Ah, mas mesmo assim a gente consegue notar o quanto ele é eficiente para o português de Portugal. Aqui algumas análises gerais, então. Percebe-se que o modelo usa o contexto do texto para ajudar a identificar algumas palavras. E se você pega um texto onde existe toda uma linha bem fácil de você seguir, uma lógica fácil, o texto tem menos erros e é transcrito mais rápido. Outra coisa notada, igual aquele áudio do imigrante italiano, onde o sotaque dele é bastante puxado e a gente nota então que demora muito mais que os outros. O modelo demora muito mais aí para conseguir fazer essa transcrição. Outra coisa que eu notei é que se no meio do áudio ele encontra, no meio dos áudios, enfim, de português, ele encontrar trechos de outros idiomas, pelo menos eu notei isso no inglês, ele já faz a tradução automática, então já não ficam trechos de inglês no meio do português. Outra coisa que eu já falei é que ele é extremamente eficiente com o português de Portugal. Eu fiz outros testes também com o português de Portugal e até nos modelos mais pequenos ele é muito eficiente. Ah, uma coisa que eu notei que o que parece é que ele, quando você troca de contexto de uma forma bruta, ele acaba errando mais. Isso é o que nota que ele usa essa questão um pouco do contexto também para extrair o sentido da palavra. A questão de gringos falando português, de estrangeiros que moram no Brasil e aprenderam português. Eu fiz um teste então com uma imigrante russa. Ela já fala muito bem o português, mas ainda com alguns erros e um sotaque bem puxado. E ele consegue transcrever muito bem. E eu achei a maior taxa de erros para palavras muito regionais, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tanto de uma música quanto do imigrante italiano. Mas claro que são áudios onde se fala muita palavra errada e ele não consegue entender, ele não transcreve da forma errada como foi falado. Então ele ou transcreve para a maneira correta ou ele transcreve para alguma outra palavra. Bom, eu vou mostrar também como eu fiz o código, como eu implementei tudo isso. Então eu usei Python, onde eu importei a biblioteca Whisper. Aqui todos os meus testes foram com o modelo médio. Bom, então aqui em uma pasta eu coloquei todos os meus áudios e na outra pasta eu coloquei as transcrições, que são as transcrições oficiais aqui, para facilitar. Aqui eu criei uma função main e o que eu faço usando uma função do sistema, eu consigo listar todos os nomes de arquivos de uma determinada pasta. Então eu listo todos os arquivos da pasta áudios. Isso me retorna uma lista, então depois eu posso iterar sobre essa lista para ir pegando cada áudio. Basicamente, então, eu pelo nome do áudio, faço essa troca aqui de M4A aqui,
ou MP3 para TXT, e com o TXT eu consigo pegar aqui a transcrição. Então eu abro aqui e faço a leitura desse texto. Aí com esse áudio também eu já passo direto para o modelo aqui também. O áudio tem o nome certinho, então passo caminho mais áudio. O modelo faz então a transcrição. Eu coloquei alguns timers aqui para mim identificar o tempo, para mim saber o tempo exato que demorou para transcrever cada áudio. E aqui então eu vou extrair algumas métricas. A comparação real eu vou fazer aqui na função get, que pega as palavras erradas. Basicamente o que eu faço é usar algumas funçõezinhas que eu mesmo criei. Teria a opção de pegar alguma biblioteca pronta, até mesmo que usa inteligência artificial para ver o quão parecidos são alguns textos. Mas aqui eu criei alguns algoritmos simples. Talvez não sejam os mais eficientes, mas já funcionou muito bem. Eu pego um texto, os textos então, e transformo eles em dicionários, que cada key desse dicionário é uma palavra, e se essa palavra tiver repetições no texto, eu vou enumerar. Então, se a palavra, por exemplo, arroz, tem aparece 3 vezes no texto, eu vou ter no dicionário um aqui que se chama arroz e o value é 3. Então, a partir disso, eu consigo fazer uma comparação aqui, contar quantas vezes aparece a palavra no primeiro texto e no segundo texto, e a diferença é as palavras erradas, porque se 2 textos forem exatamente iguais, o número de palavras entre eles tem que ser exatamente igual. E a partir disso eu vou salvar isso aqui num arquivo, então todo o resultado fica aqui. Eu vou escrever os dados aqui neste arquivo, onde eu tenho o nome do arquivo de áudio, o tamanho, tipo de arquivo, idioma. Aí aqui a transcrição oficial, a transcrição do modelo e aqui as métricas. O total de palavras, as palavras erradas, percentual de erros e o tempo que demorou para transcrever esse áudio. Bom, então era isso, pessoal. Muito obrigado.